Oi pessoal, eu me chamo João Gabriel Sartor da Silveira e esse vídeo está sendo produzido para a cadeira de Processos Psicológicos Básicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre atenção, como a atenção funciona, alguns aspectos principais da atenção e como a gente pode fazer para ser mais focado no nosso dia a dia. Para começarmos o nosso estudo sobre atenção, podemos pensar: por que a atenção é importante para nós como seres humanos? Ela nos ajuda a selecionar e filtrar informações do ambiente externo. Portanto, é a partir da atenção que conseguimos atravessar a rua sem sermos atropelados, escolher uma fruta madura na feira, assistir um filme de romance ou ainda aprender algo novo. William James, em 1890, lançou um livro chamado Princípios de Psicologia, onde define a atenção como a posse pela mente, de forma clara e vívida, de um entre vários objetos ou sequências de pensamento, que parecem simultaneamente possíveis. Sua essência é constituída pela focalização, pela concentração e pela consciência. Essa definição de James ainda é muito importante, porque serve de base para que a psicologia entenda o processo de atenção como sendo a seletividade de processamento de informação. Agora que vimos a importância da atenção para o nosso cotidiano e qual a sua definição, podemos pensar como esse processo psicológico se organiza. Para explicar isso, proponho, a partir da literatura técnica, alguns pontos para pensarmos. A atenção focalizada ou atenção seletiva ocorre quando o indivíduo recebe mais de um estímulo ao mesmo tempo, mas responde somente a um deles. Nesse sentido, é a atenção que é investida em somente uma tarefa, e o seu estudo nos leva a pensar como evitar distrações ou estímulos que competem com esse foco principal. No mundo animal, podemos pensar no exemplo do predador que persegue a presa. Ela é o foco pleno da atenção desse animal. Em contrapartida, a atenção dividida, também chamada de multitarefa, corresponde à resposta do indivíduo a dois ou mais estímulos ao mesmo tempo. Dessa forma, os estudos que levam em conta a atenção multitarefa são muito importantes para investigarmos qual é a capacidade dos mecanismos de atenção e quais são as suas limitações. Esse tipo de atenção é uma habilidade cada vez mais exigida no mundo moderno, onde, principalmente com a internet, o indivíduo precisa lidar com muitos estímulos ao mesmo tempo. Agora que tivemos uma visão geral dos processos de atenção, podemos nos questionar: quais são as regiões do cérebro que estão envolvidas com esse processo psicológico? É exatamente essa pergunta que as pesquisadoras Larissa Aparecida Gonçalves e Silvana Regina de Mello buscam responder em seu artigo intitulado A Base Biológica da Atenção. Nesse artigo, as pesquisadoras brasileiras observam que a atenção é um sistema complexo, que possui anatomia própria e se baseia em um circuito funcional. Dessa forma, esse artigo reúne diversos dados científicos que podem nos dar um caminho para compreender a anatomia e a fisiologia que se relacionam com a atenção. Dessa maneira, para Alexandre Luria, em seu estudo inicial em 1981, se entende que a formação reticular, a parte superior do tronco encefálico, o córtex límbico e a região frontal são áreas do cérebro em evidência quando o assunto é a atenção. Nesse modelo, as estruturas da parte superior do tronco encefálico e a formação reticular seriam as responsáveis por manter o tono cortical em situações de vigília, além das reações que envolvem um alerta geral. Por outro lado, o córtex límbico e a região mais frontal do cérebro estariam relacionadas à filtragem e à seleção de um estímulo específico. Complementando essas informações, estudos mais recentes, como o de Daphne et al., incluem o córtex pré-frontal como importantíssimo para o processamento de estímulos recentes. Além do mais, toda a rede frontal, que inclui o giro do cíngulo anterior, e o córtex lateral pré-frontal também são fortemente ativados em tarefas envolvendo a atenção executiva, ou seja, quando uma tarefa que exige uma resposta mais elaborada e não habitual irrompe e precisa ser solucionada. Além dessas regiões do cérebro, também se percebe a importância do lobo frontal como a rede anterior da atenção, do córtex pré-frontal medial,
que nos ajuda com um sistema de recompensa ao executar bem uma tarefa, do lobo parietal, que se mostra importante ao procurarmos algo no espaço, e dos colículos superiores, que orientam os olhos e a cabeça em direção ao estímulo que chame a nossa atenção. Não obstante a essas importantíssimas contribuições, devemos entender o cérebro como um mecanismo interligado, onde muitas das regiões se comunicam e operam de maneira conjunta, para que haja a realização de uma ou mais funções psicológicas. Agora que entendemos o que é atenção e quais são alguns dos seus processos básicos, além de compreender um pouco da anatomia e das bases biológicas por trás dessa função, vamos investigar algumas evidências científicas para que você possa ter mais foco e concentração na execução de tarefas em seu dia a dia. Como tem sido sua rotina de sono? Você sabia que a quantidade e principalmente a qualidade do seu sono pode afetar e muito a sua atenção? Segundo pesquisadores, é de extrema importância para o bom funcionamento cognitivo que haja uma regulação do sono, auxiliando, indubitavelmente, nos processos de atenção e foco, além de, claro, na produtividade. Você já praticou meditação ou alguma técnica de respiração para se acalmar? Ou ainda o que chamam de mindfulness? Todos esses exercícios que visam clarear os nossos pensamentos e desacelerar o nosso ritmo podem ser grandes aliados antes de realizar uma atividade que demande maior dispêndio de atenção. Afinal, para utilizarmos de nossa atenção focalizada, precisamos, em primeiro lugar, estar totalmente concentrados em nossos objetivos frente à realização de uma tarefa. Você já percebeu o valor da motivação na hora de realizar alguma tarefa? O que é mais prazeroso para você? Estudar o assunto que você mais gosta ou aquele que você tem menos interesse? Será que isso tem alguma relação com a forma com que você presta atenção? A resposta disso é sim. A motivação é um fator muito importante para que o indivíduo consiga manter-se focado e atento. Afinal, é isso que dá a propulsão inicial para realizar uma tarefa, além de auxiliar em todo o processo de concentração durante o período em que essa tarefa é realizada. Ou seja, sem motivação, as tarefas se tornam muito mais penosas e há mais chance de o indivíduo não conseguir mais ter atenção plena naquilo que ele está realizando. Você já se sentiu mais calmo ou mais disposto depois de realizar alguma atividade física? A atividade física é uma ótima forma de manter o corpo e o emocional em forma. Além do mais, a sua prática regular também tem efeitos positivos para a capacidade de prestar atenção e aumentar o foco dos indivíduos. Você tem planejamento para a realização das atividades corriqueiras do seu dia a dia? Possuir uma rotina e estabelecer hábitos são excelentes formas de manejar o tempo, além de poupar energia e garantir organização. Ou seja, ter horários definidos para trabalhar, estudar ou ainda realizar alguma atividade que demande mais atenção é uma ótima maneira de garantir que o indivíduo tenha mais foco e concentração naquilo que realmente importa. Em suma, a atenção se dá em conjunto com vários outros processos que possibilitam a sua realização plena, como o sono, a meditação, o mindfulness, a motivação, a prática regular de atividades físicas e o comprometimento com hábitos saudáveis. Durante nosso breve percurso, podemos entender o que significa atenção, além de conhecer algumas das formas que ela se apresenta. Também tivemos contato com as bases neuroanatômicas e neurofisiológicas da atenção, nomeando as partes do cérebro que estão presentes nesse processo psicológico. Destarte, na última parte, pensamos alguns comportamentos que podem nos auxiliar a levar uma vida mais focada e com atenção. Encerrando por aqui o nosso vídeo. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à professora Rosa Maria Martins de Almeida, além das estagiárias docentes Andressa Caetano e Nicole Carati, pelos aprendizados e trocas de conhecimentos durante o semestre de 2023/1. Um grande abraço para todos que assistirem esse vídeo e até mais!